Eu vou falar um pouco do papel da cirurgia plástica na medicina moderna, e a cirurgia plástica é muito mais que estética. E o tema que escolhi para falar foi a reconstrução após tumores cutâneos. Portanto, a cirurgia plástica é o quê? É uma especialidade muito antiga, que nasceu em 1597, com Gaspare Tagliacozzi, que a definiu como a arte dedicada a restaurar o que a natureza deu, mas que a sorte retirou. Portanto, o objetivo não é restaurar a beleza original da face, mas sim reabilitar a região em questão. Portanto, a cirurgia plástica é uma especialidade que se dedica à reparação de defeitos, tanto congénitos como adquiridos, com uma reconstrução tanto mais próxima quanto possível da normalidade. Para além disso, uma das nossas preocupações é sempre a melhoria da função. A cirurgia estética, por seu lado, surge em 1845 com Johann Diefenbach, que realizou a primeira cirurgia estética, que se poderia ser classificada hoje em dia como uma rinoplastia. Outros procedimentos seguiram-se, como a correção de orelhas aladas durante o século XIX e com um grande desenvolvimento durante o século XX. Atualmente continuam a surgir novos procedimentos estéticos, fruto de novos ideais de beleza ou de evoluções ou refinamentos de procedimentos já existentes. Desta forma, a cirurgia plástica é uma das áreas da medicina que trata patologia desde a ponta do cabelo até à unha do pé. E podemos definir como grandes áreas funcionais da cirurgia plástica a cirurgia craniofacial e de cabeça e pescoço, a cirurgia de reconstrução do tronco, a cirurgia de reconstrução do membro inferior, o tratamento de queimaduras, a cirurgia da mama, a cirurgia da mão e membro superior e a cirurgia estética e de contorno corporal. Aqui vou-vos mostrar alguns exemplos daquilo que é um doente da cirurgia plástica. Portanto, o primeiro doente é um doente com um esfacelo do membro inferior, o segundo, uma queimadura elétrica do membro superior, a terceira senhora, uma paciente com uma neoplasia da mama já reconstruída, e o quarto exemplo, um caso de cirurgia estética da região abdominal. Portanto, em relação à cirurgia craniofacial e cabeça e pescoço, que é uma das grandes áreas da cirurgia plástica, temos várias áreas de influência, como por exemplo o tratamento das fraturas da face, a reconstrução do nariz, reconstrução da orelha, reconstrução do terço médio, superior, inferior da face, bem como da língua e do esófago, tratamento de tumores das glândulas salivares e depois a reconstrução e a reparação de uma panóplia de malformações congénitas, no caso um quistireoglosso, uma blefarofimose ou as tão conhecidas fendas labiopalatinas. Em relação à cirurgia de reconstrução do tronco, existem várias áreas às quais nós nos dedicamos, como por exemplo a reconstrução linfática, reconstrução de defeitos torácicos, reconstrução de defeitos dorsais, reconstrução de defeitos da parede abdominais que ocorrem muitas vezes após cirurgias pela cirurgia geral ou pela ginecologia com defeitos que se geram na musculatura da parede abdominal, cirurgia genital feminina, genital masculina e o tratamento de escaras e úlceras de pressão. Por fim, em relação à cirurgia da mão e membro superior, o tratamento de lesões traumáticas mais ou menos graves, como por exemplo aquele caso que foi uma explosão de um foguete na mão do senhor, as amputações digitais, as osteoartroses da mão e do punho, a reparação de defeitos pós-traumáticos e as osteoartrites, como no caso uma artrite reumatoide. Portanto, depois de ter dado esta introdução do que é a cirurgia plástica e quais são as nossas áreas de influências, hoje vamos focar-nos um pouco no tratamento e na reconstrução, no papel da cirurgia plástica no tratamento dos tumores cutâneos. Portanto, a pele é o maior órgão do corpo humano e é responsável por inúmeras funções vitais. É composta por diferentes tipos de células com origem em diferentes populações embriológicas da ectoderme e da mesoderme. E, portanto, da ectoderme temos, nasce a epiderme, as glândulas apócrinas, a unidade pilosebácea, as glândulas écrinas e a unha. Da neuroectoderme surgem células como os melanócitos, os nervos e os receptores sensitivos. Da mesoderme surgem células de Langerhans, macrófagos, mastócitos, células de Merkel, fibroblastos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e adipócitos. E qual é o impacto que isso tem nas neoplasias cutâneas? É que todas essas linhagens diferentes podem dar a diferentes tipos de tumores de pele. E cada tipo de tumor de pele vai ter um comportamento um pouco diferente do outro. Portanto, já
com este slide dá para perceber a complexidade do tema e as diferentes entidades com as quais nos deparamos. No entanto, existem tumores que são mais frequentes, e o tumor cutâneo mais frequente é o tumor basocelular, que tem origem nas células da epiderme. E uma das perguntas que as pessoas fazem é: doutor, eu tenho um sinal ou uma lesão pigmentada na pele, pode ser maligna, e quais são os sinais de alerta? No fundo, a simetria dos bordes a simetria da lesão, a existência de bordes irregulares, a cor variegável, que no fundo é um sinal que tem zonas com diferentes cores, um diâmetro superior a 6 milímetros e, muito importante, a evolução da lesão. Outros sinais que nos podem levantar para a suspeita de uma lesão que pode ser maligna são o aparecimento de crostas ou hemorragias numa determinada lesão, a descamação, dor, inflamação à volta da lesão. Portanto, existe uma dificuldade diagnóstica das lesões pigmentadas que começa sempre por uma avaliação clínica e pela vigilância, muitas vezes acompanhada, e isso feito pelo dermatologista, da dermatoscopia, e o diagnóstico definitivo só é obtido através da biópsia cutânea. Este slide é pesado, não vos vou ler todo, mas no fundo qual é a importância? É perceber que existem todas essas lesões, que são lesões cutâneas benignas, desde as lesões pigmentadas, lesões de origem epitelial e lesões de origem do tecido mesenquimal. Existem algumas que são mais frequentes, outras que têm potencial de degeneração maligna e por essa razão podem ser tratadas previamente, mas no fundo são lesões que vão fazer diagnóstico diferencial, portanto vão gerar confusão em determinar se uma determinada lesão na pele é benigna ou maligna. E portanto este tipo de lesões pode ser tratado por razões puramente estéticas, por razões de diagnóstico diferencial com doenças malignas ou pelo seu risco de transformação maligno. As neoplasias cutâneas malignas temos também das diferentes linhas solares, portanto, de origem epitelial, o carcinoma basocelular, o carcinoma maligno cutâneo mais frequente e, para além disso, o tumor mais frequente no ser humano, o carcinoma espinocelular, o segundo tumor mais frequente da pele, depois tumores que têm origem nos apêndices cutâneos, o carcinoma sebáceo, carcinoma tricolemal, carcinoma das glândulas sudoríparas, doença de Paget extramamária, carcinoma de Merkel, de origem mesenquimal, os sarcomas, os variados tipos de sarcomas que vêm de diferentes linhagens solares e um dos tumores que mais assusta as pessoas, o melanoma, que tem origem na linhagem melanocítica. E, portanto, quais são os exames diagnósticos que provavelmente o médico vai pedir quando se apresentar na consulta para o estudo de uma neoplasia cutânea ou de um sinal suspeito? Portanto, primeiro, o exame objetivo, a avaliação das características do sinal através da observação e da palpação, a dermatoscopia, que é feita habitualmente na consulta de dermatologia, culturas da lesão, porque muitas vezes algumas podem se apresentar como úlceras e, como tal, fazem diagnóstico diferencial com infecções. Portanto, as infecções mimetizam tumores, tal como alguns tumores podem simular infecções. Depois, em termos de exames auxiliares diagnósticos, temos a radiografia em lesões que aparentem estar calcificadas ou lesões próximas do osso que possam causar a deformação do mesmo. TAC para avaliação de metástases, a ressonância magnética para a avaliação da profundidade e dos planos de determinados tumores, nomeadamente os sarcomas, mais importante. A cintigrafia PET também para a avaliação de metástases e o exame talvez mais importante e que nos vai dar o diagnóstico definitivo, a biópsia. E existem diferentes tipos de biópsia. A biópsia com punch, que é feita com uma peça redonda que vai remover uma parte do sinal, as biópsias incisionais, que não removem todo o sinal, mas um fragmento do sinal com a pele normal adjacente, a biópsia de mapeamento, que é necessária fazer nos casos de doença de Paget, portanto, sinais muito largos, muito difusos, em que são removidas diferentes localizações do sinal para avaliação a existência de malignidade na lesão, e a biópsia excisional, que é a mais recomendada quando existe uma grande probabilidade de malignidade, e nesta é removida toda a lesão com alguma pele normal circundante, habitualmente a margem não muito grande. E, portanto, quando é que se deve fazer uma biópsia? Estas devem ser utilizadas de forma criteriosa.
e, portanto, são utilizados para diferenciar entre lesão benigna e maligna e para avaliação do estadio e grau da neoplasia, nomeadamente nos melanomas, avaliar a profundidade que vai determinar qual o tipo de tratamento mais adequado. Desta forma, perguntam, nesta fase, que eu já falei várias vezes do dermatologista, se o diagnóstico das doenças, das neoplasias cutâneas é realizado normalmente pelo dermatologista, qual o papel da cirurgia plástica no tratamento destes doentes. No fundo, a cirurgia plástica colabora no sentido de fazer a excisão de tumores em locais com relevância estética e funcional. Em lesões de dimensões significativas, quer pelo tipo celular do tumor, quer pelas dimensões da lesão, e que não poderiam ser encerradas por técnicas clássicas sob pena de causar deformação ou impotência funcional, como, por exemplo, numa região de uma articulação, e em tumores agressivos que necessitam de grandes excisões, nomeadamente os melanomas, os sarcomas, carcinomas vasocelulares e espinocelulares de grandes dimensões ou em localizações sensíveis, como habitualmente na face. E, portanto, em geral, quais são os tratamentos que podem ser recomendados para o tratamento de lesões cutâneas? Em primeiro lugar, a excisão alargada com margens de segurança de tecido normal à volta da lesão, tanto vertical como horizontal. Estas margens de segurança são determinadas para o tipo celular do tumor, bem como para o grau desse tumor. Outros tratamentos que podem estar associados, nomeadamente a excisão de gânglios linfáticos ou biópsia de gânglio sentinela, pode ser realizada em alguns tipos de tumor quando existe suspeita de invasão de gânglios linfáticos no que são identificados nos exames auxiliares de diagnóstico ou a partir de tumores com determinadas dimensões, mais frequente nos melanomas e nos carcinomas espinocelulares. A radioterapia pode estar indicada em determinados tipos solares e a partir de determinado estadio. A quimioterapia, que para além da sua utilização após a cirurgia, hoje em dia pode ser utilizada como terapêutica primária em alguns tumores, nomeadamente o melanoma, e outras terapêuticas que podem ser utilizadas como tratamento inicial de uma lesão cutânea, como o laser, a imunoterapia, a crioterapia, a eletrocoagulação, a escleroterapia. Portanto, em termos de princípios cirúrgicos para o tratamento dessas lesões, o que é essencial? É que se consiga obter uma excisão completa do tumor com margens de segurança adequadas para o tipo de tumor em específico, respeitar sempre que possível as linhas cutâneas de menor tensão e respeitar o conceito das subunidades no tratamento das lesões da face. E é aqui que entra o cirurgião plástico no sentido de causar a menor deformação possível após uma excisão de um tumor cutâneo. Portanto, por um lado temos a parte do tratamento do tumor e por outro lado temos o tratamento do defeito que a remoção do tumor causa. E, portanto, em termos de opções de reconstrução desses defeitos, existem diferentes opções com diferentes graus de complexidade e que podem ser aplicadas dependendo do tipo de defeito e do caso em particular e da dimensão do defeito. Portanto, o encerramento direto é o processo de encerramento de reconstrução mais habitual em lesões pequenas. A utilização de enxertos de pele, que consistem na remoção de pele de um local e transplantação para outro, e depois os retalhos, que no fundo são um conceito semelhante, só com tecidos vascularizados, e podem ser locais à distância ou até retalhos transferidos de uma parte do corpo, como por exemplo a coxa, para a face e feito a ligação dos vasos sanguíneos para alimentar esses tecidos. A decisão de qual a melhor técnica vai depender da localização da lesão, da dimensão do defeito do tratamento do tumor, tanto a dimensão vertical como horizontal, e os aspectos funcionais da região envolvida, como por exemplo a língua. Por muito que seja possível encerrar um defeito da língua diretamente, pela sua função importantíssima na deglutição, é necessário para que a pessoa consiga ingerir os seus alimentos pela boca, reconstruir esse defeito da remoção de um tumor da língua, por exemplo. Falando agora em particular dos 3 tipos de tumores mais frequentes, com que nos paramos mais frequentemente na clínica, os carcinomas vasocelulares, que é o tumor mais frequente no ser humano, corresponde a 75% das neoplasias cutâneas e está diretamente relacionado com a exposição solar, surgindo nas regiões mais expostas. Outros fatores de risco para o aparecimento desse tumor são a exposição a luzes ultravioletas no local de trabalho, para além da exposição solar,
a quimioterapia, a radiação, as zonas de irritação crónica da pele, como úlceras nos membros inferiores que teimam em cicatrizar, o papilomavírus e algumas doenças genéticas e ainda surgem em doentes imunocomprometidos, como por exemplo transplantados renais a fazer imunossupressão. É muito frequente o aparecimento desse tumor, tal como nos doentes HIV. Existem alguns subtipos que têm maior agressividade, são tumores basocelares, mas diferentes subtipos, e que podem ser mais agressivos localmente. No entanto, não interferem de forma significativa no tratamento. O que vai interferir com o tratamento é efetivamente o tamanho da lesão. E o tratamento primário, para mim, é sempre a excisão alargada da lesão. Trata-se de uma neoplasia maligna e, portanto, a única maneira de garantirmos que a lesão é completamente removida é através da sua excisão e com margens de segurança. No entanto, em estadios iniciais e determinados subtipos, existem outros tratamentos que podem ser utilizados, como a crioterapia, a eletrocoagulação, a cortagem, a radioterapia e 5-fluorouracil, que é uma quimioterapia tópica. Os carcinomas basocelares têm uma particularidade, é que são tumores que habitualmente não metastizam e, portanto, trata-se de um problema local. Conseguindo fazer a excisão da lesão completa, o tumor, em princípio, não volta a aparecer em outro local. Pode aparecer outro, mas o mesmo, em princípio, está tratado. Depois, em relação aos carcinomas espinosolares, que são o segundo tumor mais frequente da pele, corresponde a 20% das neoplasias cutâneas. Alguns os fatores de risco são semelhantes ao do carcinoma basocelular e surgem, o principal fator de risco é a exposição solar, portanto vão surgir em zonas expostas. Ao contrário dos carcinomas basocelares, estes tumores podem metastizar para os gânglios linfáticos e outros órgãos, como o osso, o pulmão ou o cérebro. O seu tratamento acaba por ser semelhante ao do carcinoma basocelalar, que é a excisão alargada, portanto com margens de segurança cutâneas que garantam a excisão do tumor e completa, mas em estadios iniciais podem ainda haver outras alternativas, como a crioterapia, eletrocoagulação, cortagem, radioterapia ou a quimioterapia tópica com 5-fluorouracil. Nestes tumores, podem ser necessárias terapêuticas adjuvantes, uma vez que podem metastizar para gânglios linfáticos, e são elas os esvaziamentos ganglionares, a radioterapia ou a quimioterapia. E estas decisões vão depender da localização do tumor, do tamanho do tumor, do estadio do tumor. Por fim, falar um pouco sobre o melanoma, que é um nome que assusta muito, corresponde a 4% de todas as neoplasias, mas que hoje em dia apresenta uma taxa de cura de cerca de 80%. Já existe capacidade para determinar quais os melanomas que vão ser mais ou menos agressivos e provavelmente isso tem um impacto significativo no tratamento e os doentes acabam por ser um bocadinho melhor tratados. Tem 4 subtipos celulares, mas as duas entidades mais relevantes para falarmos são o melanoma ungueal, pode ser muitas vezes confundido com infecção fúngica e, portanto, levar a atrasos de diagnóstico, e o melanoma amelanótico, que é um sinal cutâneo que não tem pigmentação e, portanto, muitas vezes pode ser confundido com outro tipo de lesões benignas e levar a um atraso diagnóstico. O principal fator de prognóstico deste tumor é a profundidade que o melanoma atinge na pele. E essa profundidade vai determinar tanto o prognóstico da doença como qual o tratamento mais adequado. Outros fatores importantes na determinação do tratamento são a existência de invasão de gânglios linfáticos e a presença de metástases noutras localizações. E, portanto, o tratamento do melanoma em doentes que não tenham metástases à distância consiste habitualmente em excisão alargada, em quase todos os doentes com biópsia de gânglio sentinela, à exceção dos doentes com melanomas em estadio muito inicial. Se o gânglio linfático sentinela, que é o primeiro gânglio a drenar aquela zona onde o tumor está localizado, for positivo, pode ser necessário esvaziamento ganglionar. E depois, em tumores com um estadio um bocadinho mais avançado, mas que ainda não apresentam a metástase à distância, pode ser necessário fazer terapêutica com interferão alfa, radioterapia ou perfusão isolada do membro. Quando o melanoma se apresenta com a apresentação inicial, já estamos na presença de metástases, a cirurgia nunca vai ser curativa e, portanto, o tratamento primário é quimioterapia, imunoterapia e interleucina 2. É aqui os estágios. E, portanto, agora vou-vos falar de alguns casos clínicos. O primeiro doente é um doente do género masculino com 87 anos.
que foi referenciada à consulta por uma massa retroauricular, massa retroauricular com um ano de evolução. O resultado da biópsia apresentava diagnóstico compatível com carcinoma espinocelular. Na TAC de estadiamento verificou-se a ausência de adenopatias locorregionais, bem como a ausência de invasão intracraniana da massa tumoral, pelo que o tumor foi excisado em bloco com segmento dura mater e do qual resultou um defeito com 10 cm de diâmetro na região temporal occipital. Este era o tumor e aquele era o defeito já com o retalho levantado. Portanto, a reconstrução neste doente, por ser um defeito muito grande com o cérebro exposto, foi necessário reconstruir a dura mater, que foi feito com matriz de Duragen, um substituto da dura mater, e depois foi feita a cobertura com tecido vascularizado musculocutâneo de trapézios e que permitiu obter um resultado, uma cobertura estável e permitindo ao doente fazer radioterapia sobre a loco onde estava o tumor. Pelas características do tumor, tinha de ser tratado com radioterapia. O segundo caso, um doente de 54 anos com uma massa periorbitária com invasão da órbita e da fossa temporal e com um diagnóstico histológico compatível com carcinoma espinocelular. Okay. Foi submetido a ressecção cutânea e da base do crânio, bem como parectoectomia e linfadenectomia homolateral, portanto a remoção dos gânglios linfáticos que estavam invadidos, e do qual resultou este defeito. Portanto, para a reconstrução portanto, o doente ficou com exposição do cérebro e, portanto, foi necessário, numa fase inicial, cobrir o cérebro para evitar infecções do cérebro, e que foi feito com um retalho do músculo temporal, e depois, para recobrir este defeito, que ainda não estava reconstruído, foi utilizada a pele da região frontal contralateral para tapar o defeito, e enxertada a zona onde foi removida essa pele. O senhor acabou por falecer após 2 anos, pois tratava-se de um tumor muito avançado, apesar de ter feito radioterapia, não conseguimos obter um tratamento cirúrgico curativo. Próximo caso, um doente de 84 anos referenciado por múltiplas neoformações na face, nomeadamente na pálpebra inferior direita e com extensão ao canto interno do olho, no canto interno do olho esquerdo e na região supraciliar esquerda. Portanto, 3 tumores cutâneos, 3 carcinomas espinocelulares. Portanto, foi submetida à excisão das lesões. A excisão dessas lesões resultou um defeito muito grande nesta região e que depois foi feito o encerramento com um retalho de pele avançado da região cervical para obliterar para encerramento daquela lesão cutânea. Próximo caso, um doente de 70 anos referenciado à consulta por uma lesão nodular da ponta do nariz, com cerca de 1 ano de evolução. O plano para este senhor, apesar de parecer uma lesão benigna, como tinha vindo a aumentar de tamanho, tinha diferentes cores na lesão, e apesar de suspeitarmos de uma lesão benigna que se chama acantoma nigricans, que é frequente nesta localização, o diagnóstico diferencial neste caso era o melanoma maligno e o carcinoma espinocelular, pelo que foi decidido fazer o encerramento, a remoção da lesão com margens de segurança, e o encerramento com um retalho de rotação levantado do dorso do nariz. Na avaliação anatomopatológica após a excisão da lesão, verificou tratar-se de um carcinoma espinocelular e, por ter sido feita uma biópsia excisional com margens de segurança suficientes, o tratamento foi suficiente, não tendo o doente de ser operado e já com 2 anos de pós-operatório sem evidência de recidiva. Quarto caso, um doente de 40 anos referenciado por uma neoformação envolvendo a metade do lábio inferior. Toda esta lesão. O exame histológico foi compatível com carcinoma espinocelular do lábio inferior, em doente fumador, apesar de ser jovem. Portanto, os tumores nessa localização estão muito associados à exposição solar e a tabagismo. Portanto, após a remoção da lesão, que o doente ficou foi removido cerca de 2/3 do lábio inferior e foi reconstruído com 2 retalhos, um retalho do lado direito e um retalho do lado esquerdo. E como sequela,
o senhor ficou com uma microstomia, que no fundo é uma boca que abre um pouco menos. E, portanto, foi necessário fazer uma segunda cirurgia de revisão para permitir uma melhor abertura da boca. Para além disso, este doente foi submetido a esvaziamento ganglionar cervical, bem como radioterapia. Um quinto caso, um senhor de 54 anos, imunossuprimido por HIV, VIH1, com uma lesão nodular cervical num local onde tinha uma lesão benigna, um neves congénito, e que cresceu subitamente 6 meses antes de se apresentar na consulta. Cresceu desta forma, não a zona de cicatriz. Foi submetido à excisão da lesão, com margens de segurança, e reconstrução com um retalho de transposição pediculado baseado na perfurante anterior da artéria cervical transversa. Verificou-se tratar-se de um melanoma maligno com 4 mm de espessura, com metástases no processo odontoide, com múltiplas adenopatias cervicais, axilares e mediastínicas. Portanto, o doente foi submetido a terapêutica adjuvante, mas sem hipótese curativa. No sexto caso, um doente de 85 anos que foi referenciada da consulta de dermatologia na sequência de uma biópsia na mão e que se veio a confirmar tratar-se de um melanoma maligno e, portanto, foi referenciado para fazer o alargamento das margens, portanto, para remover as margens de segurança da zona da biópsia e o defeito resultante necessitou da utilização de um retalho, pois trata-se de uma zona de pressão para obter uma cobertura mais estável. Este é o resultado após um ano. E um último caso, uma doente de 87 anos com um carcinoma espinocelular na face posterior da perna, na transição do terço médio para o terço distal. Aqui. Portanto, após a excisão, gerou-se um defeito com 6 cm de maior eixo e com a exposição do tendão de Aquiles. E por essa razão, por estar exposto o tendão de Aquiles, teve de se fazer uma cobertura com retalho, pois o tendão é uma estrutura que é mal vascularizada e que por si só não vai cicatrizar espontaneamente, nem vai aceitar receber um enxerto de pele. Portanto, foi transposto um retalho para tapar essa zona e foi colocado um enxerto de pele na zona da dor do retalho, porque por ser uma zona em que foi possível preservar tecidos melhor vascularizados, aceitava melhor um enxerto de pele. E na perna, apesar de ser uma zona que tem poucas, do ponto de vista funcional, aquela lesão não vai trazer grandes problemas, o facto dos tecidos terem pouca elasticidade, mesmo para defeitos com pequenas dimensões, podem representar desafios reconstrutivos significativos. Portanto, temos ali o tendão de Aquiles exposto e o retalho que foi rodado para aquela zona e a zona onde foi colocado o enxerto de pele removido da zona superior da perna. Era isso que tinha para vos falar hoje. Muito obrigado pela vossa atenção.